As cenas a seguir podem provocar ira, raiva e revolta. Impostos. Impostos. E também para imposto. Nós estamos quebrados, cara. E você aí achando que a carne só tinha gordura, músculo e nervo. Ai, que saudade. Será que a gente é trouxa? Quer que eu mande mais geral? Puxa, riqueza. Você paga imposto o tempo inteiro, em qualquer lugar. Solta a pobreza. E aí, cadê meu dinheiro? Esse é o Joaquim. Ele mora em Sinop, uma cidade do Mato Grosso, onde trabalha como vaqueiro lá na fazenda do seu amado. Na sua fazenda, o seu amado cria gato. Certo dia, o Joaquim decide ir para São Paulo visitar a prima dele, Joaquina. E aí, Joaquim resolve levar de presente um belo pedaço de picanha, achando que ia abafar no churrasco paulistano. Afinal, né, gente, ele queria impressionar a família da cidade grande. Ele viajou de Sinop para Cuiabá e de lá para São Paulo, onde chegou ao amanhecer um dia lindíssimo. Na hora em que ele abre o isopor para presentear a Joaquina, adivinha só, aquela peça viçosa, suculenta de picanha tinha se transformado em míseros 2 bifinhos. Eita, o que rolou aqui? Assombração? Lombriga? A carne foi abduzida por extraterrestres? Nada disso. O culpado é um bicho guloso chamado imposto, que no Brasil come o nosso dinheiro com a voracidade de um primo esfomeado no churrasco. Os caminhos do dinheiro. Episódio 1. Brasil, o país dos impostos. Se raiva pagasse imposto, olha, você ia terminar esse vídeo com todos eles pagos. Pena que isso não é real. Eu sou a Natália Arcuri e essa é a série Os Caminhos do Dinheiro, uma série especial feita pela Me Poupe em 4 episódios que vão te explicar do jeito mais simples possível um tema que todo mundo acha difícil. Ai, não quero nem falar sobre isso, mas precisa ser dito: impostos. Impostos. Antes do vídeo começar, já se inscreve no canal, deixa seu like, deu trabalho, você não vai pagar imposto por isso, nenhumzinho. Quer dizer, pelo menos por enquanto. Eu vou te mostrar de verdade como as prefeituras, estados e o governo federal modem o seu dinheiro. Pra onde é que vai essa grana? E como é que você, eu, o Joaquim e a Joaquina nem paramos pra pensar como é que isso funciona. E olha, a gente paga muito caro por isso. É melhor você já compartilhar esse vídeo antes que tirem do ar, porque tem muita gente que não vai gostar do que eu vou te explicar. Eu só vou te dar exemplos práticos de produtos que você consome todos os dias e que são carregados de tributos e você nem sabia. Tipo a carne. O povo tá sentindo falta de carne na mesa, né? Ai, Nath, mas imposto é chato, por que eu preciso saber disso? Resposta: porque você paga muito imposto. Você paga imposto o tempo inteiro, em qualquer lugar, sem nem saber. Inclusive, você tá pagando imposto agora, assistindo esse vídeo. E será que esse dinheiro tá voltando pra você como deveria? Nesse primeiro episódio, eu vou te contar algumas verdades inconvenientes e dolorosas sobre o assunto. Presta atenção! As cenas a seguir podem provocar ira, raiva e revolta. Nós estamos entre os maiores pagadores de impostos do mundo. A gente paga imposto igual país desenvolvido, mas recebe serviços públicos de países em desenvolvimento, para não dizer outra coisa. Quem é pobre no Brasil paga muito mais imposto do que quem é rico. Você sabia disso? A gente paga imposto várias vezes sobre o mesmo produto sem nem saber. E quem é que está decidindo tudo isso? Diretamente são eles, os políticos, gestores deste país. E indiretamente, você, eu e todo mundo que vota para que eles continuem ou sejam demitidos caso estejam fazendo cagada com o nosso dinheiro. Será que a gente é trouxa? Perdeu a esperança? Ou só não tinha conhecimento? Bem-vindos, bem-vindas ao Brasil, o país dos impostos. A carne é só o cheiro do vizinho. Carne pra entrar dentro de casa é um sacrifício. Imposto? Que é mais ou menos o que a gente trabalha, né? Ah, eu não sei explicar, não. Faltei nessa aula aí. Pra mim é um roubo. Esse é o famoso impostômetro, que calcula em tempo real quanto dinheiro os brasileiros já desembolsaram no ano para pagar tributo. É o quê?
Gente, mas o que significa um número tão grande assim, crescendo tão rápido? O impostômetro ele vai calculando e computando em tempo real todo o produto da arrecadação dos tributos. Então, tudo que a União Federal, tudo que os estados, tudo que os municípios arrecadam de tributos. Se a gente vai olhar o site do impostômetro, por exemplo, é possível mensurar o que é possível fazer, o que é possível construir, o que é possível investir em infraestrutura, em educação, em segurança, com esse volume de arrecadação tributária. Detalhe importante que eu queria deixar bem claro aqui, tá? Imposto é uma coisa que faz parte de um grupo maior de cobranças chamado tributos. Todos os impostos são tributos, mas nem todos os tributos são impostos. Existem outros tipos de tributos também, como contribuições, taxas e empréstimos compulsórios. Mas a gente não vai entrar nesse grau de detalhe agora, tá? Para facilitar nossa vida daqui para frente, eu vou adotar o nome impostos. Combinado? No Brasil, a carga tributária é de 33,1% do PIB, o que coloca a gente entre os 30 países do mundo que mais pagam tributos. Isso significa que de cada R$3 produzidos no Brasil, 1 é para pagar imposto. Eu não disse que você ia ficar chocada? Mas como entender o que esse valor astronômico representa na prática? Ou seja, qual que é o impacto dos impostos no meu, no seu, no nosso bolso? Fazer o seguinte, eu vou voltar lá para Joaquina, prima do Joaquim, o vaqueiro. A Joaquina trabalha numa padaria de segunda a sábado, das 5 da manhã até a 1 da tarde e ganha R$1.700. Chuta quantos dias ela tem que trabalhar só para pagar impostos. Coloca aqui nos comentários. 15 dias? Ih, tá frio. 20? Mais. Um mês? Bem mais. São 5 meses do nosso trabalho só para pagar os impostos. São 147 dias. A Joaquina tem que trabalhar 6 vezes por semana, das 5 da manhã à 1 da tarde, do dia 1º de janeiro até 29 de maio, só para pagar os impostos. Bye, bye. Tá chocada? Pois é. E não é só a Joaquina, não. Eu e você também. A gente tem que ralar de sol a sol durante 5 meses, trabalhando para o governo. Cadê o dinheiro? É um absurdo. E essa conta dos dias trabalhados para pagar imposto, quem faz todos os anos é o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, justamente para tornar essa informação mais acessível e dolorosa para a gente entender. Porque é assim que um governo se banca, cobrando impostos de vários tipos para fazer caixa e então poder cuidar dos cidadãos. Isso é normal em qualquer país, com qualquer regime político, do mais rico ao mais pobre. Tá só pela misericórdia, porque o Brasil ele é todo bagunçado, né? Aqui no Brasil, a nossa Constituição garante os seguintes direitos básicos a qualquer pessoa: educação de graça, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância e assistência aos desamparados. Mas para o que você tá fazendo agora, dá uma olhada pela sua janela e responde pra Nath: a sua rua tá bem asfaltada? Os postes estão com luz? A sua agenda de exames no postinho tá em dia? A merenda do seu filho tem fruta, carne, suco, aquela fartura das boas? O governo não tá preocupado com ninguém, não. Quem paga o Brasil é o pobre. E por favor, se aí na sua cidade, aqui no Brasil, isso tudo tá funcionando direitinho, comenta aqui embaixo, porque os bons exemplos precisam ser divulgados também. Mas, infelizmente, o brasileiro paga muito e recebe quase nada em troca. E aí, o que acontece? Quem tem condições financeiras um pouco melhores acaba contratando no particular vários serviços básicos que deveriam ser justamente a devolução dos impostos que a gente paga. E isso consome mais 4 meses de trabalho do nosso ano para ter que pagar no particular a educação dos filhos, o hospital, a segurança da nossa rua, o nosso transporte, tudo aquilo que já deveria estar pago pelos impostos. Isso não é brincadeira, isso é sério. E os outros 3 meses que sobraram, aí finalmente você vai aproveitar o seu dinheiro, vai investir com as dicas do Me Poupe, vai pagar todo o resto da sua vida. Entendeu agora o título do episódio? A carga tributária aumentou porque cada vez os governos gastam mais
e eles precisam de recursos para fazer frente a esses gastos. E eles têm o chamado poder coercitivo, que é ir no bolso do contribuinte e pegar os valores que eles precisam na cobrança de tributos. A gente acaba pagando 2 vezes. Primeiro paga os tributos e depois paga de novo pela ineficiência da gestão pública. E sabe o que é ainda mais desesperador? Sim, vai piorar. Esse cenário só piora a cada década. Na década de 70, o brasileiro precisava trabalhar 76 dias para pagar seus impostos. Lá na década de 90, já eram 102 dias. E socorro, não parou de aumentar. Daqui a pouco a gente já vai nascer devendo a vida para pagar imposto. Não. Embutido. Adjetivo que se embutiu, que foi inserido ou construído dentro de outra coisa. Inserido à força, aumento embutido no salário. Culinária, alimento feito com carnes inseridas em tripas, enchido. Engraçado, né? Que essa é uma palavra que serve tanto para carne, que não tem mais no prato do Joaquim nem da Joaquina, e também para imposto. Olha, como eu amo ver um salaminho, uma salsicha, linguicinha curada com pimenta, mas imposto embutido? Esse eu não gosto, não. Será que ele é tão delicioso quanto aquela salsicha no hot dog com bastante ketchup e maionese? Para você entender o que são esses tais impostos embutidos, eu vou voltar de novo lá para a história da picanha do Joaquim, o vaqueiro que veio para São Paulo, e refazer todo o caminho que a carne percorre, desde quando ela ainda é uma vaca no Mato Grosso, até ir parar no seu prato em forma de um bifão sangrando ou de vento. Presta atenção. Onde tem imposto mordendo a sua carne? Lá na fazenda do seu amado, onde o Joaquim é vaqueiro, são criadas 3.000 vacas. O seu amado não paga impostos diretos para criar as vacas. Mas para a fazenda funcionar, ele precisa fazer uma série de investimentos. Todos eles são cheios de tributos. A mão de obra, o trator, a ração, a cerca, a porteira. A gente poderia começar provocando essa reflexão, dizendo que assim, a carne que a gente vai comer hoje no almoço, ou que nós comemos hoje no almoço, ela foi uma decisão tomada há pelo menos 3 anos, há 3 anos e meio atrás. Muitos são os investimentos que a gente tem na propriedade nesses 3 anos e meio, para que a gente consiga vender esse animal num preço colocado pelo mercado. As vacas, depois de engordarem lá na fazenda do seu amado, são vendidas e transportadas até um frigorífico. O transporte é feito por caminhão, que é movido a diesel, que paga 30% de imposto. Esse acréscimo do imposto do transporte, claro, é repassado lá para o frigorífico. No frigorífico, a vaquinha é abatida, a carne cortada, empacotada e refrigerada. E imagina o tanto de energia, mão de obra, equipamento que um frigorífico gasta para produzir e manter toneladas de carne por lá. Tem mais imposto aí. E depois disso, a carne viaja mais uma vez de caminhão até chegar ao açougue em São Paulo. O imposto do diesel é novamente repassado no preço da carne. O açougueiro paga mais uma série de impostos para comercializar o produto e manter lá o açougue funcionando, que obviamente também serão incorporados no preço final da carne. E você aí achando que a carne só tinha gordura, músculo e nervo. Muito bem. A carne que saiu da fazenda do seu amado custando R$21 chega no açougue sendo vendida pelo dobro, R$42. É claro que nem tudo é imposto aí, né? Porque ao longo de todo esse caminho existem vários custos reais para criar, processar, transportar e comercializar a carne ou qualquer outro produto. Mas se não tivesse tanto imposto sendo cobrado em cada etapa dessa cadeia, eu tiro a minha picanha e coloco minha mãozinha no fogo, que a carne poderia chegar até a gente por um preço, ai que saudade, bem mais apetitoso. O importador pagou uma série de tributos, só que ele vendeu para um distribuidor. Aí o que ele faz? Ele repassa no preço aqueles tributos. Aí o distribuidor vai vender para o atacadista. O que ele vai fazer? Vai repassar para o atacadista no preço do atacadista aquela série de tributos. O atacadista vai vender para o varejo. Vai passar de novo. O varejo vende para o consumidor. O consumidor arcou com toda a carga tributária, porque ele não vai repassar para mais ninguém na frente, na cadeia.
No caso da carne, a gente paga de impostos diretos um total de 29%. Ou seja, para uma carne moída que custa R$50 o quilo, você está pagando R$14,50 só de impostos. Ou, trocando em miúdos, a cada 3 bifes que você compra, um vai para o governo em forma de tributos. Gostoso, né? Mas se a gente for levar em conta os impostos invisíveis, como todos esses que você acabou de ver, esse valor é muito mais alto. E ainda tem mais. Aqui no Brasil tudo pode piorar. Nos últimos anos, o preço da carne subiu muito porque a exportação aumentou. Isso porque o seu amado precisa ganhar mais dinheiro. E a China, meu bem, tá pagando em dólar. E se o seu amado vende mais para a China, sobra menos carne para o mercado nacional. E com menos carne por aqui no Brasil, o churrasco fica mais caro. Daí, a carne que você e eu comemos sobe de preço. E o imposto é faminto. Porque se a carne fica mais cara, o imposto engorda também. Deixa eu te dar um exemplo. Se antes o quilo da carne estava R$30, o imposto era de R$9. Agora que a carne é 50, o imposto já está chegando nos R$15. Ou seja, quanto maior é a inflação, mais imposto te enfiam goela abaixo. Lamentável. Você sabe o que é IDH, ou Índice de Desenvolvimento Humano? É uma medida que compara a qualidade de vida e bem-estar das populações de diferentes países do mundo. O IDH foi criado em 1990 pelo economista paquistanês Mahbub Haq e desde 93 é usado pela ONU para comparar o grau de bem-estar das pessoas ao redor do mundo. Quanto melhor vive uma população, mais alto é esse número. Quanto pior as pessoas vivem, menor ele é. O Brasil fica lá pela metade do ranking, na posição 84 entre 180 países. Pro tamanho do nosso país e da nossa economia, a gente bem que podia estar lá no topo, né? Mas por que eu tô falando de DH numa série sobre impostos? Calma, eu vou chegar lá. Se a gente pensar que os impostos servem para financiar o caixa dos governos, que por sua vez servem para cuidar da população e das pessoas, parece que faz sentido a gente relacionar a carga tributária de um país, ou seja, quanto imposto uma população paga, com a qualidade dos serviços que os governos devolvem ou deveriam devolver para a sociedade. Tem, inclusive, um ranking que compara essas duas coisas, chamado IRBS, ou Índice de Retorno de Bem-Estar à Sociedade. É super interessante isso. Tem países que cobram menos tributos e oferecem menos serviços e benefícios para a população. Um deles é o Chile, os Estados Unidos também. Tem países, por outro lado, que cobram muitos impostos, até bem mais que o Brasil, mas em compensação oferecem tudo que é tipo de retorno para a população. É o caso da Noruega e da Suécia. E bom, tem aqueles países que cobram muito imposto e devolvem muito pouco para a sua população. E adivinha só, quem é o campeão nesse ranking dos piores? Te dou 3 chances, ou melhor, só uma. Será que o Brasil ficou em último? Acho que Venezuela. Brasil? Com certeza. Isso mesmo! Brasil! Entre os 30 países com a maior carga tributária do mundo, o Brasil é o que proporciona o pior retorno dos valores arrecadados em prol do bem-estar da sociedade. Ah, se o nosso vaqueiro Joaquim tivesse retorno dos seus impostos como deveria, ele poderia ter um pedaço da sua carne abocanhada, mas gastaria muito menos em saúde, educação dos filhos, moradia, e aí, quem sabe, poderia até comprar mais carne com a grana que ele deixou de gastar com essas coisas básicas. Sentido não faz. Faz eu sentir no bolso. Eu avisei que você ia passar raiva, né? Mas calma, agora mentaliza uma praia deserta. O sol tá nascendo no mar e você escuta o barulho das ondas, gaivotas, e respira no ritmo delas. Puxa e solta, puxa a riqueza, solta a pobreza. Se acalmou? Ótimo! Porque eu não sou professora de yoga, meu negócio é finanças e eu vou te falar algo que vai te deixar ainda mais pé da vida com tudo isso. Os impostos não são os vilões. Pois é exatamente isso que você está ouvindo. Como eu acabei de mostrar para você,
Nós pagamos muito e recebemos muito pouco. A gente está em último lugar no índice de retorno e não tem transparência quando a gente paga os nossos impostos. Mas o buraco é muito mais embaixo do que você imagina. E os impostos não são o problema, muito pelo contrário. Eles podem até ser a solução. Tá curiosa? Ficou curioso? Eu vou te explicar por que os impostos não são os vilões e para que eles servem. Tudo no próximo episódio da série Os Caminhos do Dinheiro. Até lá! Qual é o problema, afinal? O preço da gasolina explodiu esse ano. A vida está acontecendo e a tributação está ali. Olha lá, tá lá. Há 6 mil anos. Onde chega essa granaiada toda aí, né? Boa pergunta. É um verdadeiro emaranhado do caminho que o seu dinheiro faz. Vê a situação.